Capítulo 267. Quem era? Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Wales sabia que ser chefe da tribo não seria fácil. Os touros hercúleos tinham sido expulsos, então eles devem estar com necessidade de comida e roupa agora. Sendo o chefe da tribo sob tais circunstâncias, e tendo que arcar com ódio em relação aos touros lutadores por cima disso, Wales poderia dizer a dificuldade das tarefas que ele teria que enfrentar. No entanto, ele não queria se afastar, nem tinha meios para fazer isso. Ele era o príncipe dos touros hercúleos. Sua raça era suas raízes. Se sua raça prosperasse, ele também ganharia respeito. Se a face deles caísse, ele também não seria nada. Zalrai assentiu com a cabeça. Eu acho que está uma boa oportunidade também, mas você certamente vai se deparar com um monte de questões difíceis, e não há nada que eu possa ajudá-lo. Que tal isso? Laura, Meg, Nier, me entregue suas bolsas. Irmão mais velho, Sr. Yale e sexto irmão, me entregue as suas também. Wales e os outros sabiam o que Zalrai ia fazer, e eles lhe deram suas bolsas. Zalrai não disse nada, ele simplesmente encheu todas as 6 bolsas com grãos. Depois de encher as bolsas, Zalrai as entregou para Wales. Tome isto primeiro, irmão mais velho. Entregue aos seus membros da tribo assim que você os encontrar, e então mande que suas águias de sangue venham até mim por mais grãos. Primeiro nós temos que melhorar essa situação. Wales não se conteve e apenas pegou as bolsas. Ele deu um tapinha no ombro de Zalrai e disse: Irmão, eu não direi muito. Nós descansaremos aqui durante o dia e partiremos amanhã. Se acontecer alguma coisa, nós entraremos em contato uns com os outros usando as águias de sangue. Zalrai assentiu com a cabeça. Apenas me diga, independentemente de qual suprimento você precisa. Eu posso mandar as águias de sangue levar as bolsas para o meu feudo e voltar. Agora é o momento mais difícil da tribo, e muitas coisas são necessárias. Você deve persistir. Quando você voltar, me ajude a preparar um mapa. Eu não quero procurar o admirável rei do oeste por todo lugar. Wales sorriu. Relaxe, irmão, eu vou cuidar disso. Ele então olhou para Bog e sua companhia, não apenas soluce no chão. Levante-se. Nós touros hercúleos ainda não fomos extintos. Lembre-se de que, enquanto não tivermos desaparecido, nós seremos a tribo dominante da raça cabeça de bovino, e nós sempre seremos. Bog e os outros se levantaram, com expressões sanguinárias por causa das palavras de Wales. Wales assentiu com a cabeça, tendo sido preenchido com espírito de luta. Foi por causa do apoio de Zalrai, cujos grãos se tornaram ervas salva-vida. Enquanto alguém tivesse grãos na pradaria dos homens-fera, pode-se fazer um monte de coisas. Assim como Zalrai havia dito, foi o momento mais difícil para a tribo do touro hercúleo. Seu próprio acampamento principal tinha sido perdido e 2 de seus grandes anciãos haviam sido mortos ou feridos. Zalrai teve que ajudar Wales corretamente como um irmão de sangue sob estas circunstâncias. Foi então que Zalrai de repente pensou em algo. Ele imediatamente tirou 2 coisas do espaço. Ele os guardou nas garrafas antes de entregá-las ao Wales. Wales olhou para as 2 garrafas em sua mão em confusão. Uma delas parecia conter água, e a outra continha um líquido rosa, sobre o qual ele não sabia nada. Zalrai explicou a Wales: Irmão mais velho, nessas 2 garrafas, uma delas é o líquido da vida, que Yale me deu. Eu não tenho uso para isso, mas o frasco que ele me deu era muito bonito, então eu o guardei. A outra garrafa contém um tipo de medicamento que pode tratar lesões. Bog acabou de dizer que seu filho mais velho foi ferido, então eu espero que essas 2 coisas possam ajudá-lo. Sem o apoio do grande ancião, não será fácil para você lidar com os touros lutadores. Na verdade, o remédio que Zalrai mencionou era o suco do pêssego mágico. Green tinha usado um na última vez, e havia sobrado um, que era o que Zalrai estava dando para Wales. Wales pegou as 2 garrafas em silêncio e as guardou com cuidado. Ele deu um tapinha no ombro de Zalrai e se virou para acomodar seu povo no acampamento. Zalrai não disse nada e foi montar seu acampamento também. Até este ponto, as palavras seriam excessivas. Ele teve que dar tempo para Wales e seu povo, para que ele planejasse as coisas adequadamente.
Zhao Hai e os outros se sentaram dentro da tenda em silêncio depois que ela foi montada. Laura serviu uma xícara de coia para Zhao Hai, depois franziu a testa. Irmão Hai, esta não é uma boa coisa para nós agora, quando a tribo do Touro Hercúleo está com tanta dificuldade. O que vamos fazer a seguir? Zhao Hai fechou os olhos e disse depois de pensar, eu continuo sentindo que algo não está certo. O que Mendes disse depois que Gasol iniciou seu golpe foi que Gasol e os mercantes humanos estavam sendo muito reservados em seu contato. Agora, quando os touros lutadores atacaram a tribo do Touro Hercúleo, os humanos apareceram novamente. Você não acha que a atividade tem sido muito frequente na pradaria dos Homens-Fera ultimamente? Laura concordou em seus pensamentos. Quantas vezes foi que eles tinham ouvido falar sobre humanos se intrometendo em casos dos Homens-Fera? Isso era muito estranho. Meg franziu a testa e falou, o que isso significa, jovem mestre? Pode ser que exista uma corporação humana querendo controlar os Homens-Fera. Zhao Hai balançou a cabeça, não pode ser. Humanos não podem controlar os Homens-Fera. Tem que existir uma razão para que Homens-Fera e humanos estejam presos em conflitos por tantos anos. Não presuma que os humanos pareçam estar controlando os Homens-Fera usando comida. Isso é porque eles não têm outra opção. Se eles não lhes derem comida o suficiente, eles começam uma guerra, e a comida será levada de qualquer maneira, então é impossível para os humanos usarem este método para controlar os Homens-Fera. Mas, por que a atividade humana tem sido tão frequente ultimamente ainda não consigo ter uma boa ideia. Laura franziu a testa, eu também não consigo entender nada. Eles não temem a retaliação dos Homens-Fera. Mesmo que os touros lutadores tenham assumido o acampamento principal dos touros hercúleos, sua força não deveria ser muito grande. Os que são realmente responsáveis pela pradaria são as principais tribos de guerra, e a cooperação entre os touros lutadores e os humanos irá incitá-los. Será que os touros lutadores pensam que eles têm a capacidade de resistir à pressão das tribos de guerra? A carranca de Zhao Hai continuou, eu não tenho uma boa ideia do porquê eles estão fazendo isso. Seus métodos muito provavelmente os tornarão inimigos públicos de todos os Homens-Fera, então por quê? É apenas por uma questão de ser chamado de tribo dominante. Laura e os outros não sabiam por que os touros lutadores estavam fazendo isso. Seria perceptível se os touros lutadores estivessem cooperando com os humanos comuns. No entanto, uma imagem estranha havia sido pintada quando foi mencionado que os humanos com quem eles cooperavam tinham um especialista do 9º nível. Desde quando isso se tornou o tempo para os especialistas humanos do 9º nível virem e causarem confusão na pradaria dos Homens-Fera? Quando as tribos de batalha receberem a notícia, eles certamente reagirão. Não se sabia como os touros lutadores reagiriam a isso. Zhao Hai falou depois de um tempo sentado, não importa o quanto nós imaginarmos agora, é inútil. Basta chegar ao território dos touros lutadores e cutucá-los por aí. Eu apenas sinto que este assunto não é tão simples. Laura olhou para Zhao Hai com incompreensão. Como assim? Pode ser algo relacionado a nós. Zhao Hai balançou a cabeça. Não deveria ser. Se este assunto está realmente relacionado a nós, então só podem ser nossos inimigos que estão tentando lidar conosco na pradaria. Nossos principais inimigos atuais são a família Mark, a Igreja Radiante e o Rei do Sul. A Igreja Radiante não terá nenhum controle sobre a pradaria, e não tem relação direta de lucro e perda entre o Rei do Sul e os Homens-Fera. A família Mark é uma família de negócios, e há muitas oportunidades de negócios na pradaria. É impossível para eles apenas verem outras pessoas fazendo negócios aqui, mas acho que nem eles teriam coragem de mandar um especialista do 9º nível para nos caçar na pradaria, certo? Laura assentiu. Ela sabia claramente como era a família Mark. Para eles, tudo o que importava era o lucro. Agora que Zhao Hai e os outros haviam deixado o ducado de Purcell, não tinha como a família Mark obter os lucros de Zhao Hai. Então eles não pagariam um preço alto para contratar um especialista do 9º nível para lidar com Zhao Hai nessas circunstâncias, desde que não se encaixaria em seus princípios de comerciantes em busca de lucro. Mas por que ela continuava sentindo que esses assuntos estavam acontecendo tão perto deles? Antes de entrarem na pradaria, parecia que tal coisa nunca havia acontecido antes. Mas, no momento em que eles entraram, tudo isso havia acontecido. Isso foi muito artificial, não foi? Meg perguntou, jovem mestre,
Você acha que alguém está tentando agir sob a tribo do touro hercúleo, como alguém agiu sob a tribo do urso negro, e é por isso que tudo isso aconteceu. Zhao Hai balançou a cabeça. Não pode ser. A força da tribo do touro hercúleo não parece ser tão grande quanto a tribo do urso negro. Espere um minuto. Existe uma possibilidade. Zhao Hai se virou para Laura e Laura olhou para Zhao Hai confusa. Zhao Hai disse: os homens-fera têm sido rebaixados pelos humanos nos últimos anos. Será que os homens-fera estão voltando os olhos para os humanos novamente, mas os humanos receberem notícias sobre isso e mandaram as pessoas agitarem as coisas antecipadamente, com o objetivo de atrapalhar as águas aqui, para que os homens-fera não tenham tempo de se mobilizarem contra os humanos? Laura franziu a testa. Não é muito provável, certo? Os negócios entre humanos e homens-fera têm cooperado suavemente, e não houve grandes desastres na pradaria. Eles não deveriam ter nenhuma razão para se mobilizar contra os humanos. Além disso, os humanos não estragariam as coisas enviando um especialista do 9º nível. Isso é basicamente uma declaração de guerra contra os homens-fera. Zhao Hai assentiu e suspirou. Esqueça isso. Estou farto de adivinhações. Podemos não adivinhar as coisas de qualquer maneira. O que temos que fazer agora é ajudar o irmão mais velho a obter informações. Se cuidarmos dos touros lutadores, estaremos mais próximos de descobrir qual força humana está cooperando com eles. Laura assentiu, mas ela acreditava que seria muito difícil. A tribo do touro hercúleo estava grandemente aleijada agora, e os touros lutadores estavam agora em maré de sorte. Exterminar a tribo do touro lutador seria problemático. E esse é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, comentar e clicar em gostei. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. E fiquem todos com Deus.